Você já se sentiu como um mágico, mas com a varinha silenciada, inerte em suas mãos? Você tenta, com toda a sua alma, impulsionar a vida para a frente, mas seus esforços, por vezes, parecem convergir para um vazio. Um truque que insiste em não se concretizar, em não se revelar plenamente. Você pode passar horas em visualizações vívidas, proferir afirmações diárias com uma fé quase inabalável, mas, ainda assim, lá no recôndito da sua alma, persiste uma sensação incômoda. Uma voz sussurra que algo fundamental está ausente. Uma peça invisível que impede que seus anseios mais profundos finalmente aterrissem na tapeçaria da sua realidade. Esta sensação, por acaso, ecoa em sua própria experiência, em suas tentativas de moldar seu destino? Muitos buscam respostas em incontáveis teorias, em um emaranhado de promessas superficiais que flutuam como névoa passageira. Mas existe uma mente singular, uma figura que se debruçou sobre os princípios mais antigos e imutáveis da existência, desvendando a verdadeira e elegante engenharia do universo. Ela nos legou um mapa, um guia preciso para a cocriação da realidade. É um mapa que, convenhamos, pouco se detém para decifrar em sua completa profundidade. A simplicidade de suas verdades é muitas vezes a sua maior complexidade para o olhar distraído. Esta mulher, Florence Scovel Shinn, não nos ofereceu fórmulas mágicas vazias, mas sim um discernimento profundo sobre as leis que governam a manifestação. Neste encontro, não exploraremos meras sugestões ou conselhos triviais. Não. Iremos desvelar as 3 leis universais que ela tão lucidamente articulou. São princípios que, uma vez compreendidos, não apenas intelectualmente, mas vivenciados com a plenitude do seu ser, têm o poder de transformar fundamentalmente sua capacidade de atrair, com uma precisão cirúrgica, absolutamente tudo o que seu coração genuinamente deseja. Não estamos falando de acaso, nem de sorte fortuita. Falamos de um domínio consciente, de uma maestria sobre as energias invisíveis que moldam nosso mundo. Sim, sem falhas previsíveis, sem a necessidade de artifícios ou truques ilusórios que prometem muito e entregam pouco. Pense comigo, o que é um desejo? É uma semente plantada na vastidão do seu ser. Mas uma semente, para germinar, requer mais do que apenas a intenção de ser. Ela precisa de solo fértil, de água, de luz, de um ambiente propício. E se eu lhe dissesse que você possui, dentro de si, não apenas a semente, mas o solo, a água, a luz e, mais importante, a ordem para o universo agir em seu favor? Chegou o momento de transcender a passividade do mero desejar. A era de apenas esperar por uma dádiva cósmica, que talvez nunca chegue, terminou. Acredite, é chegada a hora de você, com a autoridade inata do seu próprio ser, com a clareza da sua própria palavra, emitir uma ordem inequívoca ao universo. Sinta a gravidade destas palavras. Perceba o peso da verdade que elas carregam. Elas não são um convite a um mero exercício de esperança, mas sim um chamado à ação consciente, um despertar para o poder latente que reside em você. Prepare-se, pois, para uma reescrita profunda, não apenas da sua narrativa externa, mas da própria essência da sua relação com a criação. A compreensão que está prestes a emergir não é apenas informação, é uma revelação que pode realinhar seu destino. A maioria dos ensinamentos que permeiam o ambiente da manifestação, aqueles que você encontra disseminados por toda parte, tendem a fixar-se com uma insistência quase obsessiva na pergunta do o quê. Eles o incitam a definir com precisão cirúrgica o objeto do seu desejo. O carro, a casa, o relacionamento ideal, a soma exata de dinheiro. E é claro, definir o que se quer é um passo inegavelmente vital. Sem um alvo, qualquer flecha se perde. Mas permito-me perguntar, será que essa ênfase, quase exclusiva no objeto, não desvia sua atenção do que é verdadeiramente crucial? Florence Scovel Shinn
em sua sabedoria profunda, alertava para um aspecto que transcende a mera catalogação de desejos. Ela nos instigava a olhar para além do o que e a focar no como você está formulando seu pedido ao universo. E ainda mais fundamental, ela nos confrontava com o inquietante porquê você ainda não recebeu aquilo que tanto anseia. É uma diferença sutil, mas que carrega consigo todo o peso da realização ou da contínua frustração. Não é meramente uma questão de expressar um desejo, é sobre a energia, a convicção e, mais profundamente, a crença que permeia essa expressão. O que impede o fluxo? Onde reside o ponto de fricção entre o seu desejo ardente e a sua concretização tangível? O grande erro, minha cara alma criadora, não reside na ausência de um desejo, nem na falta de esforço para visualizá-lo. Não. O grande erro, a falsa crença que sabota seus esforços, antes mesmo que eles ganhem impulso, é querer com condições. É como dizer ao universo: eu quero abundância, mas apenas se eu puder controlá-la de uma forma específica. Eu quero amor, mas somente se vier daquela pessoa e daquele jeito. Condições são correntes invisíveis que aprisionam o fluxo divino. Elas limitam as infinitas possibilidades do universo, impondo sua pequena visão humana sobre a grandiosidade da inteligência divina. Junto a essa teia de condições, insidiosa e quase imperceptível, encontra-se a dúvida velada. Ela não se manifesta como uma descrença explícita. Eu não acredito que isso possa acontecer. Não. A dúvida velada é muito mais sutil. É o pequeno, quase inaudível. E se não der certo? Que ecoa nos recessos da sua mente após uma visualização fervorosa. É a preocupação latente com os como que se intromete, mesmo quando você se esforça para entregar ao divino. Essa dúvida, por menor que pareça, atua como um veneno lento, corroendo a fé necessária para a manifestação. Ela é um sim, mas constante, que nega a plena aceitação do seu desejo já realizado. E então, temos a resistência sutil. Essa é a mais traiçoeira de todas. Ela não se apresenta como um muro sólido, intransponível. Longe disso. A resistência sutil pode se manifestar como um apego excessivo ao processo, uma necessidade de controlar cada pequeno detalhe ou uma incapacidade de soltar o desejo para que o universo possa orquestrar sua chegada da maneira mais perfeita. É a energia da luta, da tensão, da impaciência. Shin nos ensinava que essa resistência atua como um cancelar invisível aos seus pedidos mais sinceros. O universo, em sua infinita sabedoria, interpreta essa resistência como uma mensagem ambígua, como se você estivesse, em um nível mais profundo, dizendo não ao próprio sim que você verbaliza. É a dissonância entre o que você diz querer e a energia que você emite. Florence Scovel Shinn nos adverte com uma clareza cristalina. Toda pessoa que não atinge o seu objetivo é porque não tem a sua palavra ativada com a fé. Observe bem a profundidade desta afirmação. Não é sobre ter a palavra. Muitos têm a palavra, muitos formulam seus desejos. É sobre ter a palavra ativada. O que significa, em sua essência, ativar uma palavra? Significa imbuí-la de fé, de convicção inabalável, da certeza absoluta de que aquilo que você proferiu já é seu no reino do invisível, aguardando apenas o momento perfeito para se materializar no visível. Sem essa ativação, a palavra permanece inerte, um mero som, uma vibração sem poder criativo. Então, antes de prosseguirmos para as leis universais, que são o cerne da manifestação, peço-lhe que reflita profundamente sobre isso. Você está apenas desejando ou está verdadeiramente ativando sua palavra com fé? Você está impondo condições ou está se entregando ao fluxo da inteligência divina? Você abriga dúvidas veladas ou sua certeza é a rocha sobre a qual seus desejos se erguem? E a resistência sutil, essa necessidade de controlar, de lutar, de apressar o processo, ela está presente em sua jornada? Este não é um vídeo sobre mais uma técnica para adicionar à sua já longa lista de tentativas de manifestação. Longe disso.
Esta é uma reconfiguração profunda de como você se relaciona com o universo, com o divino que reside em você e ao seu redor. É um convite para desmantelar as estruturas internas que inconscientemente sabotam seus maiores sonhos. Prepare-se, pois, para a revelação que não apenas mudará o jogo, mas reescreverá as regras de como você cocria sua realidade. A transformação começa na compreensão desse erro invisível. Sua língua é a caneta do contrato universal. Você já parou para refletir sobre a profundidade assombrosa dessa afirmação? Não é uma metáfora poética, mas uma verdade fundamental sobre o poder que reside em você. A lei universal da palavra falada é a primeira chave, a primeira e mais potente ferramenta que Florence Scovel Shinn nos oferece para desmantelar os muros invisíveis e as engrenagens faltantes que discutimos. Ela não falava de afirmações bonitas, dessas frases vazias que você repete sem convicção, apenas na esperança de que algo mude. Não. Ela nos instruía sobre os decretos divinos. Um decreto divino não é um pedido hesitante, um desejo tímido. É uma ordem. É o comando final que você, como co-criador, emite ao universo. Sua palavra não é meramente um som. Ela é uma força criadora. Pense na Gênesis, na criação do mundo pela palavra. Há uma sabedoria ancestral aí. A palavra, quando imbuída da sua fé e intenção, torna-se a expressão do seu eu divino, a manifestação do Deus em ação através de você. É a voz da sua própria divindade pronunciando sua realidade. Mas qual a diferença, você pode se perguntar, entre uma afirmação e um decreto? É uma diferença abissal. A chave, o diferencial mais crucial, não reside apenas no que você fala, mas no que você sente e, mais profundamente, no que você crê quando fala. Muitos proferem palavras vazias, como um ator recitando um roteiro que não compreende. A palavra, desprovida de emoção genuína, é um corpo sem alma, uma casca oca sem poder vital. Ela flutua sem rumo, sem energia para se manifestar. Mas quando a palavra é carregada com a vibração da certeza, com o sentimento de gratidão antecipada, com a convicção inabalável de que aquilo que você declara já é seu, então essa palavra se transforma em um motor poderoso, uma força propulsora que move montanhas e abre caminhos. Permita-me ilustrar essa diferença de forma palpável. Quantas vezes você já disse, talvez com um suspiro de desânimo, "Eu quero dinheiro"? Essa frase carrega a energia da carência, da falta. Ela reforça a ausência do dinheiro, e o universo, que é um espelho perfeito, reflete precisamente essa ausência de volta para você. Florence Scovel Shinn nos convida a mudar essa perspectiva. Em vez de "eu quero dinheiro", experimente a autoridade de um decreto como este. A inteligência divina me abre um caminho rápido e perfeito para a prosperidade que já é minha por direito divino. Eu recebo agora. Sinta a diferença na sua boca, na sua mente, no seu coração. A primeira frase é um lamento. A segunda é uma declaração de posse, uma ordem firme. Minha por direito divino remove qualquer vestígio de culpa ou não merecimento. Eu recebo agora coloca o desejo no presente, na realidade instantânea do momento eterno. É uma ativação de fé, de merecimento e de prontidão. Você não está pedindo, você está declarando uma verdade espiritual que se manifestará no plano físico. Mas como ativar essa palavra? Como infundir nela essa potência? Aqui reside o segredo do decreto do agora. Escolha um desejo, talvez um pequeno no início, para que você possa observar a manifestação com clareza e construir sua fé. Pode ser algo simples, receber uma mensagem inesperada de alguém que você pensa, ou encontrar um item que parecia perdido, ou solução para um pequeno impasse. Agora, crie um decreto para isso, usando a estrutura que discutimos. Positivo, no presente, com sentimento de posse. Então, decrete-o. Proclame-o em voz alta, se possível, ou silenciosamente com toda a força do seu ser. E aqui está a parte crucial. Sinta.
Sinta a palavra se materializar no exato momento em que você a pronuncia. Imagine que a sua voz não é apenas som, mas uma energia que molda o éter, que cria a forma do seu desejo. Sinta a alegria, a gratidão, a certeza de que já está feito. A anatomia de um decreto, para que ele seja eficaz, segue alguns princípios que Shin nos ensinou. Primeiramente, ele deve ser sempre positivo. Concentre-se no que você quer, não no que você não quer. O universo não processa negativas. Eu não quero mais dívidas é interpretado como dívidas. Transforme em eu sou financeiramente livre e próspero. Em segundo lugar, use o presente. Eu tenho, eu sou, eu recebo. O universo não opera no futuro. Ele opera no agora eterno. Seu desejo já existe no campo quântico. Sua palavra o puxa para o seu presente. Terceiro, o decreto deve ser infundido com sentimento. Não basta recitar. Sinta a emoção de ter o desejo realizado. Essa é a força eletromagnética que atrai. Quarto, seja específico, mas não limitante no como. Você define o que quer, mas deixa o universo, a inteligência divina, orquestrar os caminhos mais rápidos e perfeitos para você. Não limite a fonte. Permita que a abundância venha de onde for mais adequado. Finalmente, e mais importante, o decreto deve ser proferido com fé inabalável. Essa fé não é um otimismo vazio, mas uma certeza profunda de que o universo, o seu eu superior, é capaz de manifestar isso para você. É a lei da palavra falada em sua plenitude. É o reconhecimento de que você não é uma vítima do destino, mas um arquiteto da sua realidade. Cada palavra que você profere, cada pensamento que você nutre, é um tijolo na construção do seu mundo. Mas qual é a consequência de proferir um decreto poderoso, cheio de fé e convicção, se depois você o sabota com dúvidas ou com a necessidade de controlar cada mínimo detalhe do como ele irá se manifestar? A palavra falada, para realmente operar milagres, precisa de um terreno fértil, livre de ervas daninhas, e é exatamente isso que a próxima lei universal nos ensinará a cultivar. Você aprendeu sobre o poder da sua palavra, sobre como ela é a semente, o decreto que você emite para moldar sua realidade. Mas uma semente, por mais potente que seja, precisa de um solo adequado para germinar e florescer. De que adianta plantar as sementes mais preciosas em um terreno rochoso, cheio de ervas daninhas e impedimentos invisíveis? É aqui que entra a segunda lei universal, o segredo para transformar aquele solo árido em um jardim fértil e receptivo, a lei da não resistência. Esta é a arte divina de desbloquear a profunda compreensão de por que, muitas vezes, lutar menos atrai infinitamente mais. Florence Scovel Shinn, com sua clareza habitual, nos alertou incansavelmente sobre os perigos da resistência. Ela dizia, com uma precisão cirúrgica, que resistir é atrasar, resistir é bloquear, resistir é anular sua própria manifestação. Sinto que esta afirmação ecoa uma verdade que muitos, em sua ânsia de controle, falham em perceber. O universo, em sua essência, não entende a negação literal do não da mesma forma que a mente humana o faz. Ele é um espelho gigantesco que reflete de volta aquilo em que você foca sua energia, seja positiva ou negativa. Quando você resiste a algo, quando você luta contra uma situação, um problema, uma pessoa, você está, por definição, mantendo-o no centro do seu foco, alimentando-o com sua energia vital. E o que acontece? O universo, em sua perfeição, envia mais daquilo que você insiste em energizar. Pense comigo. Onde reside sua maior batalha? Quais são as situações que roubam sua paz, as preocupações que rondam sua mente, as pessoas que o incomodam? Perceba que, ao lutar contra essas coisas, você não as elimina. Ao contrário, você as perpetua. A resistência não é um escudo, é um ímã. Ela atrai para você mais da mesma energia que você tenta repelir. É um ciclo vicioso que aprisiona muitos em um estado de constante luta e frustração. Shin
nos convida a observar essa dinâmica com a despaixão de um cientista, a reconhecer que, ao manter a resistência, estamos, na verdade, ancorando o problema em nossa realidade. A armadilha mais comum, a resistência mais insidiosa, emerge do nosso desejo incontrolável de controlar. Tentamos, incessantemente, ditar como o desejo virá, quando ele se manifestará e, por vezes, até quem será o mensageiro que o trará. Queremos mapear cada passo, prever cada contingência, eliminar cada incerteza. Essa é a manifestação da incredulidade, da falta de confiança na inteligência infinita que orquestra todo o cosmos. Florence nos ensinou a lição fundamental de soltar e deixar Deus fazer o trabalho. Entenda bem, soltar não significa negligenciar, nem ser passivo. Significa liberar o como e o quando para o divino, confiando que os caminhos mais perfeitos e surpreendentes serão revelados. Significa que, após plantar a semente com o decreto, você não precisa ficar cavando a terra a cada dia para ver se ela cresceu. Apenas confie no processo. Imagine uma situação desafiadora em sua vida agora. Qual é a sua tendência natural? Preocupar-se com os 1000 nãos que podem surgir? Tentar resolver tudo com sua mente lógica e limitada? E se, em vez disso, você decretasse com a mesma firmeza que usaria para invocar a abundância? Toda oposição se dissolve agora em luz e em meu caminho perfeito. A solução divina se manifesta sem esforço. Percebe a diferença sutil? Não é sobre ignorar o problema. A realidade ainda está lá. Mas é sobre remover sua energia dele, sobre se recusar a alimentá-lo com sua preocupação e medo. Ao fazer isso, você não está negando a existência da dificuldade. Você está, conscientemente, recusando-se a resistir a ela, a lutar contra ela. Você está, na verdade, declarando que confia que existe uma solução maior, uma inteligência mais elevada que pode transcender as limitações aparentes. Shin nos ensina que essa é a verdadeira sabedoria. Não tentar controlar o rio, mas aprender a fluir com ele, confiando que ele o levará ao seu destino. Para praticar essa liberação, sugiro um exercício simples, mas profundamente transformador: o voo do balão. Pense em sua maior preocupação atual, aquela que mais te causa resistência. Visualize-a como um balão, inchado com todas as suas apreensões, seus medos, suas tentativas de controle. Agora, em vez de segurar firmemente a corda desse balão, sinta-se soltando-a. Observe-o flutuar para longe, levemente, subindo cada vez mais alto no céu azul, até se tornar um ponto minúsculo e, finalmente, desaparecer no horizonte. Sinta o alívio, sinta a leveza que vem com essa entrega. É uma liberação energética, um ato de não resistência ativa. Outro exercício poderoso é o do campo de força. Imagine-se envolvido por um campo de energia sereno e inabalável. Este campo não é uma barreira que impede que as coisas cheguem até você, mas um filtro de não resistência. Tudo que tenta te atingir, toda a oposição, toda a negatividade, todo o medo, passa através desse campo sem causar impacto. É como uma brisa suave que não o move. Você permanece no centro desse campo, imperturbável, em um estado de paz e confiança. Este campo de força não é de luta, mas de aceitação divina, de soltura. Você está permitindo que o divino trabalhe através de você, sem suas interferências limitantes. A fé inabalável, que já mencionamos, é o pilar fundamental para sustentar a não resistência. Sem fé, soltar o controle é assustador, é como pular no vazio. Mas com fé, é um salto de confiança em um paraquedas invisível que se abrirá no momento certo. A lei da não resistência não é sobre passividade ou indiferença. É sobre uma ação muito mais profunda, a ação de confiar, de soltar, de permitir que a inteligência divina, a sabedoria do universo, orquestre os eventos e as circunstâncias de uma forma que sua mente humana jamais poderia conceber. Esta lei, quando dominada, abre as comportas para a manifestação. Ela cria o vácuo, o espaço para que seu decreto se materialize sem impedimentos.
Mas há ainda uma terceira lei, um complemento essencial que transforma a semente em flor, que dá forma e beleza ao seu jardim de desejos. É a lei que nos ensina a não apenas esperar, mas a ver, a sentir, a experienciar seu desejo antes mesmo que ele se torne visível. Uma lei que transcende a mera esperança e nos eleva ao plano da criação consciente. Prepare-se, pois o próximo passo é entrar no cinema da alma, onde seu futuro não é apenas imaginado, mas habitado. A imaginação. A imaginação. Por séculos, ela foi relegada ao reino do devaneio infantil, da fantasia inútil, da fuga da realidade. Mas Florence Scovel Shinn nos ensinou uma verdade monumental, uma que, uma vez assimilada, revoluciona sua capacidade de criação. A imaginação não é um passatempo. Ela é a sua faculdade criadora suprema. Ela é, em essência, o esboço que o arquiteto divino, que reside em você, usa para construir a sua realidade tangível. Não é um castelo no ar, mas a planta baixa para a sua mansão na terra. Você já percebeu a dimensão disso? Não se trata de uma fantasia infantil, uma mera brincadeira com imagens mentais. Não, estamos falando de uma pré-visualização, uma pré-materialização da sua realidade. Você não está apenas sonhando. Você está, através de um processo sagrado, preparando o palco para que o universo materialize exatamente aquilo que você concebeu. Sua imaginação é o cinema da sua alma, e você é o diretor, o roteirista e o ator principal. Mas mais do que isso, você é a própria tela e a luz que projeta. O que diferencia a imaginação criativa de Florence Scovel Shinn da simples visualização que tantos pregam? A chave não é apenas ver o seu desejo. Muitos veem, muitos criam imagens mentais. A verdadeira potência reside em sentir que ele já é seu. É a diferença entre observar um quadro e viver dentro dele. Qual o cheiro do sucesso? Qual o som da gratidão profunda? Qual o toque da realização em suas mãos? Qual o sabor da vitória em sua língua? Qual a emoção avassaladora de ter aquilo que você mais deseja agora? Shinn nos implorava a agir como se aquilo que desejamos já fosse uma parte intrínseca da nossa existência. Não como um truque de fachada, mas como uma verdade interna já consolidada. Permita-me oferecer um exemplo prático para que essa verdade se entranhe em seu ser. Se você anseia por um novo lar, a maioria das pessoas visualiza apenas a casa, seus cômodos, sua fachada, seu jardim. É um bom começo, sem dúvida, mas Shinn iria mais fundo. Ela o conclamaria a habitar essa casa, agora, em sua imaginação. Sinta o calor do sol penetrando pela janela da sala em uma manhã de domingo. Sinta o aroma do café fresco inundando a cozinha, um cheiro que é só seu. Perceba a textura do tapete sob seus pés descalços enquanto você caminha pelos corredores. Ouça a risada suave da sua família, o som do silêncio que tanto almeja, ou a melodia que preenche o ambiente. Sinta a alegria indescritível, a paz profunda, a sensação de pertencimento que esse lar oferece. Viva essa experiência agora em sua mente, com cada fibra do seu ser. Não é um futuro distante, é uma experiência presente. O universo não distingue entre uma experiência vivida na mente e uma experiência vivida na matéria. Para ele, toda experiência é real. Para que você possa mergulhar nessa experiência com a profundidade que ela exige, proponho um exercício de imersão, o que chamo de a cápsula do tempo emocional. Reserve um momento de silêncio. Feche os olhos suavemente. Escolha um desejo, um único e poderoso desejo que você nutre em seu coração. Agora, respire profundamente. Leve-se para o momento em que esse desejo já se realizou. Sinta a textura do ambiente. Ouça os sons que o cercam. Sinta os aromas. Mas, mais do que tudo, responda a estas perguntas, não com a mente lógica, mas com a sensibilidade do seu coração. Como você se sentiria neste exato momento? Como você agiria com essa realização recém-adquirida? O que você faria primeiro, sem hesitação?
Deixe que essas emoções de alegria, gratidão e plenitude inunde seu ser. Permita-se sentir profundamente, como se essa realidade já fosse sua. Isso é habitar seu futuro agora. Isso é criar a ressonância vibracional que atrai o seu desejo para o presente. E para ancorar essa experiência na sua realidade diária, sugiro o Diário do Futuro. Não é um diário de desejos, mas um diário de memórias. Ao final de cada dia, escreva em seu diário como se o seu desejo já tivesse se manifestado. Detalhe os acontecimentos do dia, mas não como algo que irá acontecer, e sim como algo que já aconteceu. Descreva as emoções que você sentiu, as pessoas que encontrou, as experiências que viveu com seu desejo já realizado. Este exercício não apenas reforça a sua imaginação criativa, mas também reprograma seu subconsciente para a aceitação dessa nova realidade, removendo as últimas raízes da dúvida e da resistência que discutimos anteriormente. Perceba a conexão inegável entre essa lei e as anteriores. A palavra falada planta a semente no campo fértil da sua consciência. A não resistência remove as ervas daninhas e prepara o solo para que essa semente cresça sem impedimentos. E a imaginação criativa? Ela é a luz do sol, a água nutritiva, o ambiente perfeito que permite que a semente não apenas germine, mas se desenvolva em uma planta robusta e cheia de frutos. Ela dá forma, cor e vida ao seu decreto, transformando a intenção abstrata em uma imagem vívida e pulsante de realidade. Esta não é uma teoria para ser apenas pensada, é uma prática para ser vivida. Sua imaginação não é um refúgio da realidade, mas a ferramenta mais poderosa que você possui para moldá-la. Você tem o poder de criar o seu mundo interno e, ao fazê-lo, cocriar o seu mundo externo. Não limite seu universo àquilo que seus olhos físicos podem ver hoje. Expanda-o com a visão ilimitada da sua alma. Pois a realidade, em sua essência, é aquilo que você acredita ser possível e que você ousa imaginar. O próximo passo será a fusão dessas três poderosas leis. A alquimia suprema que transforma a teoria em manifestação infalível. Até agora, caminhamos por 3 portais essenciais para a manifestação consciente. Discutimos a lei da palavra falada, a força primordial que emite seu decreto ao universo, a semente de toda a criação. Em seguida, desvendamos a lei da não resistência, compreendendo como liberar o fluxo, removendo os bloqueios sutis que impedem o desdobrar do seu desejo. E, por fim, exploramos a lei da imaginação criativa, a ferramenta sublime que não apenas visualiza, mas habita a realidade que você busca. Cada uma dessas leis, isoladamente, possui um poder transformador, mas, se você me permite, quero levá-lo a um patamar ainda mais elevado de compreensão. A verdadeira magia de Florence Scovel Shinn, a essência de sua sabedoria que a distingue de tantos outros mestres, não reside apenas na singularidade de cada uma dessas leis, mas na sinergia entre elas. É na fusão, na alquimia divina dessas 3 forças, que o poder de cocriação se manifesta em sua plenitude inegável. Não pense nelas como passos isolados a serem seguidos em uma sequência rígida, mas como elementos interligados, um tripé de sustentação para sua realidade. Quebrar um deles é comprometer a estabilidade de todo o edifício. Imagine por um instante uma estufa de manifestação perfeitamente controlada. Não uma estufa comum, mas um ambiente onde cada elemento, cada condição é otimizada para garantir o crescimento mais rápido, abundante e perfeito do que quer que seja plantado ali. A palavra falada, o seu decreto claro e carregado de fé, é como a semente mais preciosa, geneticamente programada para se tornar exatamente aquilo que você deseja. Você a planta com intenção no solo da sua consciência. Agora, o que acontece se o solo estiver infestado de ervas daninhas da dúvida, da preocupação e da resistência? A semente, por mais potente que seja, lutará para germinar, ou sua energia será desviada na batalha contra o que a sufoca. É aqui que entra a não resistência.
Ela age como o jardineiro vigilante e amoroso, que limpa o terreno, remove as ervas daninhas do controle excessivo, da ansiedade e do medo do como. Ela nutre o solo, garantindo que a semente tenha espaço para respirar, para absorver os nutrientes da fé e da confiança incondicional no processo divino. Sem a remoção da resistência, a palavra, por mais forte que seja, encontra barreiras invisíveis que atrasam e bloqueiam sua expressão. A não resistência, então, é o ar puro e o solo fértil que permite à semente crescer sem impedimentos. E o que seria de uma semente plantada em solo fértil, mas na escuridão? Sem luz, sem o calor necessário, ela definha. É a lei da imaginação criativa, que age como a luz do sol que ilumina a estufa, o calor que acelera o crescimento, a umidade perfeita que nutre cada broto. Sua imaginação não apenas vê o que está por vir, mas sente a realidade do desejo já manifestado. Ela dá forma e cor ao seu decreto, ao seu desejo. É a imaginação que ilumina e acelera o crescimento, dando a forma perfeita à sua manifestação, preenchendo os detalhes da sua planta baixa com a emoção da vida. É a pré-visualização vívida que magnetiza a realidade para o seu presente. Se você decreta sem imaginar, é como ter uma receita sem saber o sabor do prato. Se você resiste, é como ter o forno desligado. Pense nessa interação. Se você decreta seu desejo, palavra falada, mas continua a duvidar ou a lutar contra as circunstâncias, resistência, você está plantando a semente em um solo infértil. Se você apenas imagina, imaginação criativa, mas não emite um decreto claro e direto, ou ainda resiste ao fluxo, é como ter uma linda foto de uma planta que nunca foi plantada de fato, ou que não recebe o que precisa para florescer. E se você resiste, não resistência, mas não tem uma palavra clara ou uma imaginação vívida, você está simplesmente flutuando sem direção, sem um alvo para o qual a liberação possa trabalhar. É essa interdependência, essa dança sagrada entre a sua palavra, a sua entrega e a sua visão interna que gera os resultados que parecem milagrosos. Mas não há milagre no sentido de quebrar leis, mas sim no sentido de ativá-las em perfeita harmonia. É como uma orquestra onde cada instrumento desempenha seu papel, mas é a regência do maestro que cria a sinfonia. E o maestro, nesse caso, é você. Mas há um elemento que cimenta todas essas leis, que serve como o substrato invisível que as une e as fortalece. Florence Scovel Shinn nos ensina que a fé inabalável é o cimento que une todas essas leis. Sem fé, a palavra é apenas um som vazio, uma promessa sem substância. Sem fé, a resistência permanece, porque não há confiança para soltar, para entregar. Sem fé, a imaginação é apenas um devaneio sem o poder de atrair, uma fantasia sem o magnetismo da certeza. A fé não é uma esperança vaga, não é um "eu espero que funcione". A fé, na concepção de Shinn, é um saber interno, uma certeza profunda de que aquilo que foi decretado e visualizado já existe no plano espiritual e está a caminho da materialização. É a convicção de que o invisível é a causa e o visível é o efeito. A fé é a certeza de que a inteligência divina, o seu eu superior, é capaz de manifestar o seu bem de formas que sua mente limitada jamais poderia conceber. É a ausência de questionamento sobre o poder do universo e a merecimento da sua alma. Este é o ponto crucial para a reflexão profunda. Olhe para a sua própria jornada de manifestação. Qual dessas leis você sente que mais precisa cultivar em seu jardim de desejos hoje? É a clareza e autoridade da sua palavra falada? É a capacidade de soltar o controle e liberar a resistência? Ou é a vivacidade e a emoção da sua imaginação criativa? E mais importante ainda, onde você sente que sua fé está mais vacilante? Onde você pode começar a aplicar conscientemente essa alquimia, unindo essas três forças com a certeza inabalável de que você é um canal para a criação divina? A resposta a
Essas perguntas será o seu próximo passo rumo à maestria. Chegamos a um ponto crucial, não de conclusão, mas de início. Percorremos as profundezas do poder da palavra falada, a sutileza libertadora da não-resistência e a força criativa da imaginação. Dissecamos a alquimia suprema que se forma quando essas três leis se entrelaçam, cimentadas pela fé inabalável. Agora, a pergunta que realmente importa não é o que você entendeu, mas o que você fará com essa compreensão. Sua jornada, a verdadeira jornada de transformação, começa exatamente aqui, neste instante, com a sua próxima ação. Não se contente em ser um mero espectador da sua própria vida, alguém que apenas observa as verdades passarem. Florence Scovel. Shin nunca nos convidou à passividade intelectual. Ela nos incitou à ação consciente, à prática deliberada. Não é suficiente apenas assistir a este vídeo, por mais inspirador que ele possa ter sido. A verdadeira mágica acontece quando você pega esses ensinamentos e os tece na trama do seu cotidiano, quando você os testa, os prova, os vivencia em primeira pessoa. Por isso, proponho-lhe um desafio transformador, que pode remodelar as bases da sua realidade em apenas 7 dias. Escolha um desejo claro. Não precisa ser o maior sonho da sua vida neste momento, talvez algo que seja significativo, mas que você possa observar a manifestação com mais clareza. Pode ser a solução para um problema persistente, a abertura de uma nova oportunidade, um encontro significativo ou até mesmo um aumento de energia e bem-estar. Defina-o com a precisão que discutimos, sem as amarras das condições. E pelos próximos 7 dias, comprometa-se a aplicar ativamente as 3 leis universais de Shin a esse desejo. Pela manhã, ou em um momento de silêncio durante o dia, proponha um decreto diário, proferindo-o com a certeza inabalável de que já é seu. Sinta a palavra vibrar em seu ser, como uma verdade já estabelecida. Durante o dia, e sempre que a preocupação ou a necessidade de controle tentar se infiltrar, neutralize a resistência. Lembre-se do balão que voa ou do campo de força que o protege. Solte o como, entregue o processo à inteligência divina e sinta gratidão antecipada pela solução perfeita que já está a caminho. À noite, antes de dormir, ou sempre que tiver um momento de tranquilidade, habite seu desejo na imaginação. Mergulhe na cápsula do tempo emocional. Sinta a emoção da realização, veja os detalhes, sinta as texturas, os cheiros, os sons. Viva essa realidade como se ela já estivesse aqui, agora. E mais, eu o encorajo vivamente a anotar tudo. Mantenha um diário do futuro para esses 7 dias. Registre seus decretos, suas percepções sobre a resistência que surgiu e como você a neutralizou, e as experiências vívidas da sua imaginação. Anote qualquer sinal, qualquer sincronicidade, qualquer coincidência que possa surgir. Você ficará surpreso com o que o universo pode entregar quando você se alinha conscientemente com suas leis. Isso não é um mero exercício, é um laboratório da sua própria vida, onde você é o cientista e a matéria-prima. Pergunte-se neste momento: qual dessas leis ressoou mais profundamente com você hoje? Qual delas você sente que é o seu maior desafio ou a sua maior oportunidade de crescimento? É a audácia de sua palavra falada? A rendição confiante na não-resistência? Ou a vívida experiência da sua imaginação criativa? Compartilhe sua intenção, seu primeiro passo, seu decreto inicial nos comentários abaixo. Vamos construir, juntos, uma comunidade de manifestadores conscientes, onde a troca de experiências e o apoio mútuo potencializam a jornada de todos. Se este vídeo serviu como o manual de instruções que você tanto procurava, a chave que abriu uma nova porta em sua percepção da realidade, eu o convido a deixar seu curtir, a inscrever-se neste canal para continuar desvendando os segredos mais profundos do universo, e a ativar o sininho para não perder nenhum guia essencial em sua jornada de criação consciente. Porque, afinal, a sabedoria se multiplica quando é compartilhada.
Se você conhece alguém que anseia por atrair seus desejos mais profundos, alguém que busca o mapa para desvendar sua própria força criadora, não hesite em compartilhar esta mensagem. A abundância, em todas as suas formas, se expande quando permitimos que ela flua livremente através de nós e para o mundo. Lembre-se sempre, com a clareza e a autoridade que Florence Scovel Shinn nos legou. Seu desejo é sua oração. Visualize-o, sinta-o, aceite-o e ele será manifestado. Não há poder que possa detê-lo, a não ser você mesmo. A palco está montado. As ferramentas estão em suas mãos. A sabedoria ancestral foi revelada. A varinha, que parecia silenciada no início, agora pulsa com a energia do seu próprio poder. Vá e manifeste a vida dos seus sonhos. É seu direito divino. É seu destino. É a sua hora.